Esperando o pessoal chegar. Hoje a live é com o Dr. Caio Brusaca. Ele é médico geneticista. Olá, o pessoal tá chegando. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. É isso aí. Falar um pouquinho do Instituto Mozioni para vocês que entraram agora. O Instituto Mozioni é uma entidade social que trabalha com pessoas com deficiência. Nós temos um projeto aqui que é um projeto que chama Futsal de Síndrome de Down e de Deficiência Intelectual. Desenvolvemos já desde 2018, iniciamos o projeto, um projeto inteiramente social, e a gente tem uma comissão técnica, né, com preparador físico, eu sou terapeuta ocupacional. Nós temos o técnico, nós temos treinador de goleiro, então é uma modalidade mundialmente vista. Nós temos o melhor jogador do mundo e estamos aí, né? Participando aí do circuito Down, né? Teve o Mundial o ano passado, a gente foi campeão, o Brasil foi campeão em cima da Argentina. E essas lives, na verdade, a gente está fazendo para poder divulgar um pouquinho o nosso trabalho, divulgar um pouquinho o trabalho das outras pessoas que trabalham aí, né, com síndrome de Down, que dedicam a sua vida aí, né, para trabalhar também com pessoa com deficiência, né. Eu tenho um histórico de 20 anos fazendo isso. O pessoal está chegando agora, estou esperando o Dr. Caio chegar e aí a gente vai iniciar a live, né? Esperar um pouquinho, esperar o pessoal chegar. Eu tô contando um pouquinho a nossa história aí, né? De quem que é o Instituto Mozioni. Hoje a gente tem uma parceria com o Ituano, a gente faz um trabalho de futsal de síndrome de Down, né? E o Ituano nos apoia, a gente leva a bandeira do Ituano, né? O nosso projeto, ele se destacou bastante, né? A gente foi campeão brasileiro em 2019, 2018 e 2019. Então, a gente é bicampeão brasileiro da modalidade. O pessoal tá chegando, Caio, Joana, Cláudia, Bombardelo, que eu não sei quem é, Isabela. Seja bem-vindo, pessoal. Vai chegando aí na nossa sala, viu? Sejam bem-vindos, tá? Esperando aí o Dr. Caio chegar. Obrigada, Cláudia, é isso aí. Tamo junto, né? Enquanto isso, tô falando um pouquinho do nosso instituto. Aí, contando um pouquinho da nossa história, né? Da nossa trajetória. No nosso... Oi, Rogéria! É verdade? Acho que a Rogéria é a Puba da mãe do Fabinho, é verdade. Ai, é isso aí, gente. A gente veio fazer, o Fabinho jogava bola, né, Rogéria? Agora ele desistiu, agora ele quer lutar, né? É isso aí. A gente vem fazendo esse trabalho aí, desenvolvendo, né, a modalidade. E o Instituto Mozioni, na verdade, ele Ai, ai. Quando ele quiser voltar a jogar bola, ó, é só mandar pra nós, né? Tá bom? Esperando aí o Dr. Caio entrar, ele não entrou ainda. Entrou o Caio, aí não sei se ele tá aí ainda. O Caio é jogador do Corinthians, né? Foi artilheiro por muitos anos. É Caio, lindão. É isso aí. Vamos lá. Vamos esperar aí, que a gente tem bastante coisa legal para discutir. Bastante coisa legal. Ele vai falar bastante coisa interessante. Ai, vamos que vamos. Esperando aí o pessoal. A gente sabe que a maioria das vezes, né, a live à noite, ela tem uma frequência maior. Tem muita gente que tá... Saudades também, Ju. Saudades. Tem muita gente que está trabalhando, né? Então, a gente sabe que não tem tanta adesão à tarde, mas eu vou deixar gravado no Stories, né? Para ver se a gente consegue também mandar para o YouTube
para a gente ter esse bate-papo aí, né? Salvo. Tô aguardando aí o Dr. Caio entrar para a gente poder iniciar a nossa live. Tá bom, pessoal? Fica aí, tá? Não vai embora, não vai embora, tá? Eu sei que é ruim ficar me olhando, mas fiquem aí, tá bom? Aguarde aí mais um pouquinho. Aê, Jô, obrigada! Tive que dar um trato, né, na peruca, porque eu trabalho na saúde, né? Então eu ando bem descabelada, sabe? É, eu ponho touca pra trabalhar, máscara. Aí na hora que eu saio, os cabelos tá tudo assim. Então eu ando fazendo umas escovas aí no cabelo pra não ficar com os cabelos desse tamanho. Ai, ai, vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta sobre a modalidade, o Dudu entrou, a Sheilinha entrou de São José dos Campos, a Sheilinha tá montando um time lá, São José dos Campos. Seja bem-vinda, Sheila, viu? Seja bem-vindo, Dudu. Isso aí, fazendo esse trabalho aí para vocês, né? Eu sempre falo pro pessoal assim, que a gente desenvolve esse trabalho aí que não é pra gente, né? São pros meninos, né? Ó, o pessoal do futsal entrou aí, o Prospor Futsal. Legal, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu tô esperando o Dr. Caio chegar aí, entrar na sala. Tô esperando, tô esperando. Ele, não sei se ele tá com o pessoal do Covid, a Paula. É isso aí. Vamos lá. Esperar aí o pessoal. Dr. Caio não entrou ainda, né? A gente vai ter esse bate-papo aí, ele vai falar um pouquinho. Isso aí, é nóis. Sobre síndrome de Down, né? Vamos discutir um pouquinho os desafios, discutir um pouquinho a questão de como que tá, né, essa evolução aí em relação à síndrome de Down, processo clínico, os desafios que a síndrome tem, né? Eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho há 20 anos com pessoa com deficiência, atendo Down há praticamente 20 também. E eu falo que eu sou encantada, né, por síndrome de Down, assim, porque... Ó, o Dr. Caio entrou, vamos lá. Vamos lá chamar. Isso aí. É isso aí. Olá! Oi, tudo Tudo bem? bem, Caio? Tô ótimo. E com vocês? Tudo, tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aí à nossa live do Instituto Mozione, né? Estava aqui falando um pouquinho para o pessoal dos nossos projetos, né? O que a gente faz, né? Um dos nossos projetos principais é o futsal de síndrome de Down, né? No qual a gente desenvolve aí essa questão das habilidades motoras e trabalha o alto rendimento dos atletas, né? E eu queria um pouquinho, doutor Caio, que você falasse um pouquinho sobre o seu histórico, né? Sua vida profissional aí. Conta um pouquinho quem é o doutor Caio Brusaca, o Eu pessoal. sou Caio Brusaca, sou médico geneticista. A minha residência de genética na Unicamp e eu fiz meu Show. mestrado na Unifesp. Eu trabalho Show. com várias áreas, dentre elas a parte de reprodução, medicina fetal, genética de câncer e, claro, toda a parte das doenças raras, incluindo a própria síndrome de Down. Eu trabalho lá Show. na antiga APAE de São Paulo. Hoje é Instituto João Clemente o nome. Isso, a parte médica virou João Clemente, né? Isso. Toda essa parte que na APAE de São Paulo já há algum tempo não tinha mais escola. É a única Uhum. APAE do Brasil que não tinha escola e agora eles separaram da Associação Nacional de APAES para poder focar nesse outro projeto. Porque a gente acredita Uhum. muito na questão da inclusão. Sim, sim, a gente defende também. A Pai de Barueri também não trabalha há muitos anos com a parte de educação, né? Mas aí a gente vê, eu fui a Paiana, trabalhei na Pai de Cutia, e a gente vê que ainda tem bastante pai que ainda trabalha, né, com a parte educacional, inclusive a Pai aqui do município de Itu trabalha com a parte educacional, né? E é isso, né? Quanto mais a gente trabalhar e fortalecer a parte do processo inclusivo, a gente ganha muito mais com isso, né? A gente tem
um retorno do desenvolvimento das crianças muito maior, né? Inclusive inclusão no mercado de trabalho, esporte, enfim, né? Sim, com certeza. O meu primeiro contato que eu tive com a parte de esporte em pessoas com deficiência foi com o atendimento do meu grande amigo hoje, o Renato Gregório. Lá na Praia de São Paulo, no Instituto João Clemente, toda quinta-feira tem uma pelota, os caras jogam uma bolinha lá. Eu sempre, quando dá Uhum. tempo, eu vou lá assistir os rapazes jogando bola. Aham. E eu acredito muito na questão do potencial das pessoas com deficiência, independente de qual seja. Quando eu falo Uhum. potencial, eu falo muito do tipo seguinte. é, eu digo, não é porque a educação formal não foi perfeita para você que tem outros Uhum. caminhos, e o esporte é um deles. Quando Uhum. eu me lembro que quando eu atendi o Renato, eu conversei muito com os pais do Renato, e eles contaram a história, né? Que antes dele entrar para a PAI de Itu, Dito, é. ele recebeu 3 não de escola comum há 20 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás. E É. hoje ele é um craque. Como eu falei, é uma pessoa que se destacou. Inclusive, toda vez que eu atendo pacientes com síndrome de Down, eu dou o exemplo do Renato. Assim como outros exemplos. Eu comecei a acompanhar algumas páginas de atividade física e esporte no modo geral e pessoa com deficiência. Opa, travou o vídeo do Dr. Caio aqui, só um minutinho, pessoal. Vamos ver. Aí voltou, Assim. voltou. Uhum. Voltou? É. Voltou. Pode falar. Aí, no caso, eu comecei a acompanhar, eu assisti ao vivo o campeonato de futsal down que foi de Ribeirão. Eu achei assim O fantástico. Eu assisti Mundial. o Mundial, assisti a abertura, eu vi a goleada que eles deram em cima da Argentina. É, uma das coisas que eu converso muito com meus pais, com criança com síndrome de Down, é que eles ficam muito Uhum. apreensivos com o tal do resultado do cariótipo. Uhum. Viu? Quando a gente fala no Uhum. resultado do cariótipo, o exame que confirma a síndrome de Down é o exame do cariótipo. Se a gente lembrar um pouquinho sobre ele, antes de tudo, o síndrome de Down não tem grau. Ou você tem ou você não tem. É matemática simples, assim ou não. Isso E é as... muito legal você falar isso, doutor Caio. Ai, travou de novo o vídeo. Aí, é muito legal você falar isso, porque a gente que é da área médica, a gente que é da área da saúde, a gente sabe que a ciência ela é assim, é desse jeito, né? E assim, o pessoal, o esporte, ele trata com uma classificação funcional, né? Então, assim, eles separam até a questão da síndrome de Down, igual o exemplo do Down mosaico, que depois eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? quando a gente recebe o resultado do cariótipo, a gente recebe possíveis 3 resultados. O primeiro Uhum, resultado dele seria a trissomia livre, que é a mais comum, a trissomia livre pura, não mosaico. Tem a trissomia com mosaico. O que é um mosaico? É que algumas células do indivíduo são normais, ou seja, não tem síndrome de Down, e outras têm síndrome de Down. Esse é o uhum, Down mosaico, que é menos de 5% de todas as pessoas com síndrome de Down. E uhum, tem os Down relativos às translocações, seja 14, uhum, 21, 21, 21, 21, 22 e outro tipo de translocação. Eu gosto muito de falar isso porque na hora que eu recebo os pais com bebê com síndrome de Down, eles dizem assim: Mas doutor, o meu filho o grau dele é leve, não é? É um mosaico, não uhum, é? E eu digo: Hoje de tudo, uhum, não tem grau, ou é sim ou é não. E mosaico é a minoria da minoria dos casos. E mesmo o mosaico, eu tenho pelo menos 2 ou 3 casos de Down mosaico que é piores que o Down não mosaico. Por quê? O que muda é o quanto eu estimulei aquela pessoa. Eu gosto sempre de falar: se exatamente. nada eu fiz, nada você. Pensa Uhum, numa criança que não tem síndrome de Down, ela não tem absolutamente nada. Se eu não cobrar ela, se eu não insistir nela, ela não vai. Ela vai passar de ano por passar, e quando chegar lá no vestibular não vai passar para nada, depois não vai ter uma função, não vai ter um trabalho, ou seja, se eu não cobrar, não vai nada, eu vou virar. A mesma coisa uhum, no síndrome de Down.
Quando eu falo muito nisso, eu digo assim, depende muito dos pais, porque é os pais que vão levar para estimação, é os pais que vão estimular em casa, é os pais que vão Uhum. cobrar. Muitas pessoas que têm filhos com síndrome de Down não quer cobrar. Você é coitadinho, não é bem assim, entendeu? E é Uhum. nesse ponto que eu tiro o chapéu, como eu falei, eu vou voltar de novo no exemplo do Renato, da família do Renato, que eles nunca desistiram. Eu me lembro que Uhum. o pai do Renato me contou que um dia da vida dele, ele botou o Renato para decorar o próprio RG. Aí eu perguntei, Renato, qual é o seu RG? Ele pegou e me falou. Aí o pai do Renato disse, porque é inadmissível alguém não saber um RG decorado. Ou seja, se eu não cobrasse, eu não cobrasse, eu não quer saber disso. A mesma coisa, eu gosto muito lá no Instituto João Clemente, que tem a parte do envelhecimento. Que eu vejo não só a parte Uhum. desportiva, mas eu vejo as outras partes, tipo, as pessoas com síndrome de Down agora adulto, homem e mulher com síndrome de Down, que fizeram. Isso. Tem o café, É, os chefes especiais aqui na Rua Augusta com a Alameda Tietê, entendeu? Ou é seja, são isso pessoas mesmo. que realmente se destacaram, não porque eram um mosaico, mas sim porque alguém botou eles para irem atrás dos seus sonhos. A mesma coisa a questão do esporte. O esporte é um grande caminho. Eu sei que a profissionalização ainda está um pouco difícil, mas em breve Uhum. vai ser uma realidade nossa. Eu digo, já Uhum. a Olimpíada, a Paralimpíada tem muito mais modalidades do que a Olimpíada comum. É E isso tem mesmo. muito mais gente competindo do que na Olimpíada comum. E Eu o me lembro. pior de, e assim, o que é triste de tudo isso, doutor Caio, é assim, a falta de investimento que tem na modalidade. Não só de deficiência intelectual, da Paralimpíadas como um todo, todas as modalidades. Tem pouquíssimo investimento para a gente poder continuar fazendo o projeto, para as pessoas começar a continuarem a competir. Muitos têm que trabalhar e muitos têm que e competem, são atletas e trabalham porque não tem patrocínio, né? E isso é muito triste no Brasil, isso. Exatamente, eu me lembro, outro exemplo foi a questão do. Vai ter o Trisomy Games, que é a Olimpíada das Pessoas com Síndrome de Down. Iria ter agora, só que tiveram que adiar, Uhum. né? E Isso. a maior dificuldade foi que a CBDI, a Federação Brasileira de Deporte em Pessoas com Deficiência Intelectual, não tinha capital para encaminhar a seleção de futsal down. Aí eles conseguiram, eu me lembro que até a CBF pagou, que para a É isso CBF, mesmo. ainda digo, mas para a CBF não era nada, porque eles deram, Uhum. mas para a É isso gente mesmo. era muito importante porque os caras vão poder jogar. É. Entendeu? Para a CBF não era nada. Sei lá, nem 10% de uma bilheteria de um jogo desses times aí, Corinthians, Palmeiras, pra gente Um era clássico. muito. E além de É. ser muito, a gente quase ia perder a oportunidade de ter esse jogo internacional. Ia ser lá na Turquia. Isso aqui no final foi adiado, mas para mostrar a falta de investimento, né? Tem pouquíssimo investimento, né? E eu acho que, e até na questão de estímulo, né? Eu acho que o esporte é uma coisa que precisa realmente de muito mais investimento. Hoje a gente tem pouquíssimos empresários que querem, né, doar para até fazer renúncia fiscal, né, da própria lei de incentivo, enfim. A gente tem mecanismos do governo que faça isso, igual a lei de incentivo é um mecanismo, mas a gente muitas vezes não tem as empresas interessadas para manter, né? E até, inclusive, privado mesmo, manter patrocínio. Então, assim, quase todos os times de síndrome de Down do Brasil sofrem absurdamente com falta de apoio financeiro. Financeiro. Então, o nosso time é um time que tem uma comissão técnica maior do segmento, né? Hoje a gente está com 9 pessoas da comissão técnica, todos voluntários, né? Inclusive com preparador de goleiro, preparador físico, tem a designação de cada um, técnico, auxiliar de quadra, auxiliar de treinador de goleiro, mas a gente não tem verba para poder bancar uma comissão técnica, né? Então é muito triste para a gente ver isso, essa falta de apoio muitas vezes do governo, né? Igual da Turquia. Oi, voltou, voltou? Igual da Turquia, né? Então, a gente estava lutando absurdamente para que os meninos conseguissem ir, né? Fizemos vaquinha, né? Até que o Romário intercedeu e conseguiu, a gente não conseguiu essa verba aí da CBDI, né? Mas é incrível, né? É o que eu falo, assim,
adoro trabalhar com síndrome de Down, estou 20 anos na área, né, desenvolvendo um trabalho, sou terapeuta ocupacional. Clinicamente, para mim, o estímulo é extremamente importante, e a gente tem essa questão do mosaico, que é um mito, né? É um mito isso. Porque eu tive paciente Down mosaico que ele era pior, assim, das condições, mas que, claramente, que com o estímulo, ele consegue se desenvolver igual qualquer outro pessoa com deficiência, né? Isso é muito legal, né? Não, com certeza. É isso aí. E, doutor Caio, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você estava falando um pouquinho, né, da questão da trissomia, tudo, né? Como que é a questão da abordagem clínica hoje da síndrome de Down? A abordagem clínica nos últimos 5, 10 anos não mudou muita coisa. Continua sendo do mesmo Uhum, jeito. O tratamento uhum, continua sendo a estimulação, 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 fono, físio, terapia ocupacional, psicólogo, psicopedagogia especializada, se for o caso, uma sala de recurso. uhum, Mas tem essa postura. Eu defendo muito o que o Instituto João Clemente fala de incluir, incluir e incluir. Eu uhum, não sou muito a favor de algumas modalidades terapêuticas que eles chamavam antigamente, uhum. como a brigada, que eles a própria Pai um dia Ofici- teve a história da Oficina, brigada, oficina brigada. Oficina essa daí, a brigada, é isso. brigada, É, é. que eu fui num evento no envelhecimento, mas foi sobre deficiência intelectual de modo geral. E eu conversei com Uhum, muitas educadoras, professoras que atendiam pessoas com deficiência depois dos 18 anos. Tinha lá um menino de uhum, 20, tinha um que fez curso de cabeleireiro, tem outro que estava fazendo curso profissionalizante de dança, tinha um que estava legal. fazendo curso de barista, e assim sucessivamente. Aí ela me falou isso, que ela tinha um grande potencial lá na PAI, só que como não tinha mais escola, o que que eu digo escola? É, a gente vai trabalhar, o filho fica na escola, a gente termina o dia, a gente vai buscar o filho na escola. Como a Uhum, pessoa adulta não tem mais a escola para ir, uhum, aí ela fica mais tempo em casa, acaba, entre aspas, atrapalhando o andamento da casa. Aí os pais não gostam, né? uhum, E eles iam tirar esse rapaz, que era um potencial, ele realmente era muito brilhante, para ir para uma oficina brigada. Eu fiquei muito chocado com a situação, mas ela diz, a decisão é dos pais, não é minha. A nossa é, não vá para esses lugares. Mas infelizmente uhum, ainda existem isso, que é onde as empresas aproveitam para questão de renúncia fiscal. Outra uhum, coisa também que eu gosto de falar, cuidados. Os cuidados é de uma criança como outra qualquer. Claro, tem suas limitações, tem a questão do atraso, tem. Tem a questão da própria deficiência intelectual, tem. Tem a questão do bullying, tem. Mas tudo vamos voltar, é construção de autoestima, é construção de percepção de mundo, saber que as pessoas uhum, são diferentes, aceitar essas diferenças. Ou seja, tem todo um uhum. caminho para a gente percorrer. Não é simplesmente, como eu falei, pega, leva na escola especial e fica por isso mesmo. Larga lá. Outra coisa, voltando para a questão de escola, é que hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, existe a questão do da prestação, como é que é o nome? Minuto. Emprego apoiado? Não, não é emprego apoiado, é que eles passam todo mundo, sabe? Ah, aprovação automática. Isso, aprovação automática. Na aprovação Aprovação automática é automática. bom e ao mesmo tempo é ruim. É bom pelo fato de que a criança convivendo com pessoas da mesma idade que ela desenvolve Uhum, mais. É ruim por conta do fato do quando não tem cobrança, nada você vai ser, né? Outra uhum, coisa que eu uhum, gosto muito de falar no atendimento de adolescentes com síndrome de Down e deficiência intelectual de modo geral é a grande questão de que a gente tem na escola comum, que é criminalidade, né? O que é uhum, criminalidade? Infelizmente, a a arma e a droga tá com a mão, tá com a pessoa mais inimputável do grupo. E uhum. como essas pessoas são mais vulneráveis, elas poderiam ser, não Acabam. saberiam nem o que está acontecendo e acabar sendo prejudicadas. Por isso que eu gosto de falar, depende dos pais.
Não é porque eu botei na escola comum que meu filho teve contato com esse tipo de coisa. Não, eu não consegui convencer o meu filho que ele tem que estar sempre naquele caminho, que eu tenho que. Eu sei que eu puxo muito a questão dos pais. Outra É a questão questão, da educação, a educação como um todo, né? Como família, né? Então, independente dele ter síndrome de Down ou não, a gente tem que fazer o processo de educação, como qualquer um outro, né? ainda falando sobre a parte terapêutica, a gente sempre oferece o cariótipo assim que possível para fechar o diagnóstico, sendo um exame muito importante para o benefício de prestação continuada, para quem for Sim, o necessitar, né? BPC. É, o BPC. É. Além do BPC, tem a questão do risco para os pais, para eles terem um próximo filho também com síndrome de Down, todas as Uhum, orientações. E, claro, hoje todo pediatra já está preparado para ter síndrome de Down. Ele tem que estar uhum, preparado. Na própria carteirinha de vacina do Ministério da Saúde, que é aquela que a gente recebe, todo mundo tem, uhum, por criança, tem uma página só sobre os cuidados com uma pessoa com síndrome de Down. Assim como tem uma uhum. página só para autismo, são duas páginas. Uma é síndrome de Down, o próximo é o de autismo. Tem todos os Uhum. cuidados lá descritos, quando que tem que levar no médico, quais são os médicos que tem que ir. Já tem todo o acompanhamento certinho, né? Na verdade, Isso, já tem política pública inserida, né, desde o do nascimento dessa criança, né? Já tem toda essa questão de fazer o acompanhamento da criança que nasce com síndrome de Down, né? E que os pais eles têm que, né, fazer esse estímulo, porque senão acaba não tendo, a criança acaba não sendo nada, né? Como qualquer uma outra, né, sem estímulo, né? sim. Você sabe que assim, essa vai fazer mais ou menos uns 4 meses, foi no final do ano passado. Eu atendi um menino com síndrome de Down, eu fiz triagem e acolhimento de um menino de 13 anos com síndrome de Down. Eu fiquei abismada, assim, que é essa questão do estímulo, né? O menino vivia em escola, foi institucionalizado a vida toda, né? E o menino tem 13 anos, ele não conseguia conversar, ele não conseguia sentar, ele não olhava, ele se jogou no chão, né? E vou falar uma coisa para você: há 20 anos de atendimento meu clínico, eu fazia muitos anos que eu não vi um menino assim, mesmo trabalhando em instituição fechada, que eu trabalhei em instituição fechada. Lá em 2000 e pouquinho, lá, há 20 anos atrás, eu trabalhei em instituição fechada. E eu fiquei assim horrorizada. Eu falei, olha só como é que é, né? A falta de estímulo da família, a falta dessa construção no que gera uma criança com 13 anos, menino, e sem condição nenhuma, assim, ele não conseguia falar, jogava no chão, parecia assim, um menino assim que ficou fora da sociedade a vida toda, né? Então é muito triste a gente ver isso. Assim, Eu gosto acaba muito, assim, a gente. eu gosto de falar, eu tenho, assim como eu tenho meus dois piores O casos, vídeo tá. é um rapaz. Oi? O vídeo deu uma travada seu. Vai lá. Olha lá, tá travando. Aí. Vamos lá. Os meus dois piores casos com síndrome de Down. Um deles é um rapaz que tem 21 anos, 21. Ele veio para minha mão, ainda era consulta de convênio. Não, ou seja, tem um poder aquisitivo um pouco melhor do que os atendimentos do SUS. Uhum. 21 anos, cariótipo, dá um mosaico, não falava o próprio nome. Olha que tristeza. Esse aqui realmente é o meu melhor exemplo para mostrar que como suporte é importante. Eu tinha uma moça, 26 anos, nasceu no Uhum. interior da Bahia, era a 15ª filha de um casal de lavradores. Uhum. Lá deram o diagnóstico brilhante de síndrome, não deram nem o de Down. E Lá tinha uma síndrome. É. quando chegou na minha mão, era síndrome de Down. E não falava o próprio nome, mal andava. Aí eu fui pedir pela primeira vez com 26 anos um cariótipo. A família nem sabe o que é cariótipo. No interior da Bahia não tem nem médico para medir sua pressão, vai ter fono, físio, TO, APAI. Teve nada. Não, não. E nada virou. Eu gosto de falar, nada não vai ser. Infelizmente, né? Agora com 26 anos está muito difícil para tentar reintegrar essa moça na sociedade. Ah, é complicado.
E você tem a questão do costume da família, né? Ela já ficou inserida dentro daquele sistema. Muitas vezes a família ela não quer mudar, né? É isso mesmo. É complicado. Você sabe que eu falo isso para os pais também dos meus pacientes, eu falo que assim, de paciente pequenininho de estimulação precoce, eu falo, um dia ele vai crescer, né? E ele precisa ser alguém na vida, né? Se você não estimular e não der essa condição para ele, ele também não vai ser ninguém, né? E um dia a gente também foge, a gente morre, né? Então, como é que ele vai se virar quando ele for um adulto? Porque hoje eles têm condições de serem adultos e idosos, né? Como é que ele vai se virar sozinho? Então, a gente tem que pensar, né, nessas limitações que muitas vezes foram colocadas na sociedade, né? Eu acho muito legal o doutor falar isso. Tem muitos pais aqui acompanhando, inclusive atletas nossos, né, que estão entrando aí, e profissionais da área que estão acompanhando a gente, e que é legal ouvir de um profissional, né, geneticista, sobre essa questão do estímulo. É extremamente importante, né, para a gente. E deixa eu te falar uma coisa, doutor Caio. Eu mandei até umas perguntas para o senhor, né? A gente falou, vamos fazer um bate-papo aí, né? Para falar um pouquinho sobre a síndrome de Down, né? O que você acha em relação aos desafios hoje que a gente tem, assim, da síndrome de Down? Você acha que existe algum ainda? Fora essa questão social, essa barreira social? Eu acho que o maior desafio ainda é a questão do estigma. Querendo ou não, Uhum, ainda é uma síndrome estigmatizante, não doença, porque uma pessoa com síndrome de Down não é doente. uhum, E eu acho que eu vou voltar à questão de inclusão, de orientação, de os profissionais estar mais capacitados. Por exemplo, aquele professor que atende escola comum, saber as limitações de uma pessoa com síndrome de Down, que ele não sabe, ele nunca nem uhum, lidou, nunca nem viu, no máximo num livro, numa revista, numa TV. Eu acho que esses são. E a questão da inclusão, seja pelo esporte, seja pelo. Como eu falei, tem um hotel que todos os funcionários têm síndrome de Down. Acho que é na é, Itália. Entendeu? Ou é, seja, dá pra sei. gente montar uma estrutura de vida. O cara. Tem vários rapazes com síndrome de Down que casaram, recebem seu dinheiro, tem seu trabalho. E o que você acha dessa questão da sexualidade da síndrome de Down? Porque você sabe que é assim, né? Isso foi um tabu também, né? Isso foi construído na cabeça do que a pessoa ela tem a sexualidade exacerbada, que não pode casar, não pode ter filho. O que o doutor acha sobre isso? Sexualidade é um tema um pouco complicado. Antes de tudo, sexualidade não é fazer sexo, é muito mais do que isso, tá? Eu gosto sempre de falar que tudo é conversado. Durante muito Uhum, tempo, por exemplo, essa conversa que eu tive com essa jornalista não, foi com a professora, foi muito interessante porque ela falou exatamente isso, que é, ali naquele grupo tem as pessoas querem namorar, querem ter um uhum, contato com uhum, a pessoa do sexo oposto e etc. uhum, E que os pais não querem. Os pais não querem deixar. Os uhum, pais são, entre aspas, vilões, vamos dizer assim. uhum, Entendeu? E uhum, tudo, vou voltar, é questão de construção, é saber até que ponto a pessoa entende o que tá se passando. Não síndrome de Down, mas um exemplo que uhum, eu tenho da questão sexualidade é síndrome de Williams. Na síndrome de uhum, Williams, eu uhum, tenho dois casos que eu gosto muito de conversar. Um era um rapaz, um rapaz com síndrome de Williams, estava na parada, chegou um outro rapaz, conversou, o rapaz que conversou, que não tinha nada, ele pensou que o rapaz, não sabia, que não ia saber de síndrome nem nada, achou que o cara deu bola, uhum, no final o menino foi abusado. Ou seja, se uhum, eu conversasse com meu filho sobre esse tema, esse menino não ia ser abusado. Entendeu? Ou uhum, outro caso que eu uhum, gosto de falar era, tinha um menino com síndrome de Williams que ele virou pra gente e disse assim, eu quero ter relações sexuais. Eu quero. uhum, Ponto. uhum. Só que eu não quero ter um filho com síndrome de Williams, porque eu não cuido nem de mim, quanto mais ter um filho com síndrome de Williams. E Sim, ele queria ele já fazer tinha vasectomia. clareza disso. Aham, E aham, ele queria fazer vasectomia. uhum, Entendeu? A lógica? Pra mostrar até que ponto que a gente acredita que a pessoa realmente sabe o que está se passando. uhum.
Tá certo? Exatamente, exatamente. A gente tem algumas questões, né, em relação a isso, né? Na escola, eu fiquei muito tempo trabalhando com inclusão escolar, né? Muitos anos, e fui gestora de educação inclusiva por muitos anos, né? Praticamente quase 6 anos. E na escola, a gente tem muito tabu em relação a isso, né? É bem isso que a professora falou, que ela comentou com você. Porque eles vêm com um mito na cabeça que a pessoa com deficiência intelectual no geral, até com a síndrome de Down, que sim está dentro do bolo, vem com essa questão da sexualidade que é exacerbada. E eu sempre explicava e falava assim, não, não é isso. Isso é uma questão de tabu da sociedade. Você tem que orientar o que ele tem que fazer. Tem que explicar o que tem que fazer, porque senão realmente fica bagunçado, né? Isso é para todo mundo, né, doutor Caio? Fica bagunçado para todo mundo. Se ela não tem orientação, aí não tem como, né? É isso mesmo. Doutor Caio, então assim, fechando assim a nossa live, né? O senhor falou dessa questão do esporte, né? Que o esporte é libertador, né? Eu acho que o esporte é uma das práticas que mais gera inclusão em relação com a pessoa com deficiência, com todo o estímulo dela, né? Eu até falo que assim eu consigo coisas no esporte que eu não consigo na minha clínica formal, né? Então, eu acho que ele realmente ganha absurdamente a parte cognitiva, a parte de educação motora, né, de aprendizado motor, a parte do desenvolvimento de tônus muscular, né, coordenação como um todo global, rapidez e estratégia de pensamento. O esporte, ele realmente é uma coisa incrível, assim. E a gente vê, assim, que são poucas pessoas que ainda investem no esporte e tem muitos limites, né, em relação a isso. E é muito bom a gente ouvir o doutor falar dessa questão desse estímulo do esporte, né? Muitos pais estão aqui porque é importante, né, a gente ouvir de profissional que realmente precisa, né, ter esses estímulos que a gente necessita, né? E deixa eu perguntar uma coisa, finalizando aqui para a gente, né? Algumas questões de pesquisas em relação ao âmbito da síndrome de Down, existe alguma nova pesquisa, um novo desenvolvimento em relação a isso? Infelizmente, por hora, não temos nenhuma novidade mesmo. A genética da questão da síndrome de Down continua do mesmo desenvolvimento, né? Exatamente. Legal, doutor Caio. Olha, doutor Caio, é incrível falar com o senhor. Eu quero falar aí para o pessoal assim que o doutor Caio ele é um médico muito acessível, né? Ele nos ajudou muito em relação ao Renato Gregório, né? O Renato ele veio quando ele veio fazer o futsal com a gente, ele foi vítima de um sistema, né? Que acabou não tendo a questão dos exames e a gente precisava correr atrás, né, para a gente saber, e até por causa da questão do esporte exige isso, o cariótipo, o esporte exige isso, que é a classificação funcional, né, das habilidades, e o Dr. Caio foi muito acessível com a gente, assim, abraçou a causa, né, do futsal, acompanhou junto com a gente, eu mandava para ele os links, né, inclusive do futsal do Mundial, né, então foi muito, muito gostoso e é muito, muito bom essa parceria, viu, Dr. Caio? Muito obrigada por essa participação. Se o senhor tiver alguma coisa para falar, para comentar com a gente, fique à vontade. Esse é o canal, né? O Instituto Mozione, ele faz esse trabalho desenvolvendo aí a pessoa com deficiência e deficiência intelectual, né? Então, seja sempre bem-vindo, viu? Gratidão eterna por tudo, viu? Só quero mais agradecer a oportunidade que vocês me deram hoje para a gente conversar um pouco sobre síndrome de Down. Quem quiser seguir o meu Instagram é esse, do dr.caiobrusaka. Tem o meu site também, brusaka.com. Tem muita informação, muito texto sobre síndrome de Down. Tem texto, inclusive, sobre sexualidade em pessoas com deficiência, que é um tema que eu sempre trato depois, porque cada fase é uma fase. Quando é bebê, a nossa preocupação é vai andar, vai falar, mas a minha preocupação é quem esse bebê vai ser daqui a 20 anos. Toda vez eu falo isso para meus pais. Minha preocupação é andar e falar, eu sei que eles vão aprender a andar e vão aprender a falar, mas será que quando eles tiverem 20 anos eles vão estar capacitados para ter uma vida, entre aspas, o mais normal possível? Esse que é o meu maior dilema e é o que eu mais luto lá no atendimento de pessoas com deficiência. E é o que eu mais
tenho gratidão em ver essas pessoas brilhando, seja pelo esporte, seja com chefes especiais, com hotel, com qualquer outra atividade que eles venham a desempenhar. Não, é incrível, né? E o Dr. Caio, eu sempre falo com ele, né? O brasileiro de futsal down de 2020, agora ia ser em Itu, a gente não sabe como que vai ser aí por causa da pandemia, mas está convidado, viu? Vem torcer pelo Ituano, seja bem-vindo sempre, tá? Muito obrigada, eu vou deixar no Instituto Mozioni o contato do senhor, o site, e quem quiser entrar em contato, né, pode procurar o Dr. Caio, pode mandar mensagem também aqui pelo Instituto Mozioni, que eu mando o contato, tá bom? E a gente, essa parceria aí vai durar por muitos anos, né, Dr. Caio? Eu só tenho gratidão, muito Exatamente. obrigada, viu? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, obrigada, Dr. Caio. Tchau. Pessoal, obrigada, viu, pela participação de vocês aqui. Tem um pessoal aqui comentando, né? Um casal de síndrome, a Joana mandou aqui, um casal de síndrome de Down tem possibilidade de ter filhos, né? Puxa, do Joana, perdemos mas eu posso mandar para ele, ele pode responder depois, mais tarde, né? Aqui a Rosimar, lindona, a Rosimar trabalha comigo no Emprego Apoiado, também é uma militante da causa, obrigada, viu? Inclusive a Maria Rosimar tem um filho, né, que foi casado há muito tempo, né? O Arthur joga no Santos, lindão, né? A gente sempre tá junto, eu falo, Arthur, trabalho com a sua mãe, né? É isso aí. Grande militante aí da área, né? É isso, a Rose entrou agora, né? Que pena perdeu aí, o doutor Caio tem as suas funções, né? Mas bateu um papo bem legal com a gente, tá? Obrigada, pessoal. Eu agradeço muito a participação de vocês. A gente sabe que este horário da tarde é um horário ruim, mas é o horário de folga, né? Muitas vezes do doutor, ele também está trabalhando aí com a questão do Covid, enfim. A gente tenta passar um pouquinho aí dessas parcerias aí para vocês, para que a gente possa, né, ter um pouco mais de conhecimento, entender um pouco mais da nossa causa, né, e divulgar um pouco mais os nossos projetos, tá bom? Então, quem ficou interessado aí pode mandar mensagem para a gente, tá? Perguntas e respostas pode mandar para a gente encaminha para o Dr. Caio. Na semana que vem a gente vai ter também outras lives, nós vamos ter uma live com os nossos atletas, vamos ter uma live bem legal com o Neco, né, que vai fazer uma live com os nossos atletas. Na segunda-feira nós vamos ter um bate-papo entre o técnico de Maceió, né, do Amor 21 CSA Maceió, que também é parceria nossa do Ituano, junto com o Rogério Gatti, ele vai fazer esse bate-papo, tá? E na quinta-feira nós vamos ter um bate-papo bem legal também no período da tarde com a doutora Mariana Lima. Mariana é fisiatra e ela vai falar um pouquinho sobre essas lesões de hipermobilidade que a síndrome de Down pode ter, tá bom? Até em relação à prática do esporte. Então, quem quiser acompanhar a gente aí, a gente vai estar divulgando nas nossas páginas sociais, tá? E eu só tenho que agradecer vocês pela participação, os pais, os atletas, né? Aos profissionais que nos acompanharam, muito obrigada por tudo, muito obrigada sempre, tá? Pela força. Esse projeto é para vocês, viu? Um beijo enorme, tá? E a gente vai se falando. Obrigada, viu?